meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre primeira geração, dois autores importantes, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Sim, sim, sim. O que são, como vivem e o que comem é o que saberemos em mais um episódio do nosso Fabiflix, o seu stream de língua portuguesa. Então, o que veremos aí neste episódio? Reconheceremos as características literárias de Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Sim, sim, sim! E o que já sabemos? Sim, nos episódios anteriores, na Fabiflix, o que vimos? Vimos a geração de 22, né? Essa fase de destruição, de ruptura com tudo que era clássico. Chega, liberdade para a criação, isso que vimos. Vimos também os manifestos. Lembra que toda a designação dessa nova possibilidade de arte estava impressa aí nos nossos manifestos, né? Como o pau-brasil, o verde-amarelismo e também o tropófago. Sim! Tínhamos aí uma ideia muito clara sobre o que eles queriam, acima de tudo, que era o nacionalismo, mas não o nacionalismo falso, né? Aquele que os meus românticos tentaram, super idealizados, mas o nacionalismo que mostra aí o meu Brasil, se é bom, se é ruim, vamos mostrar, certo? E, claro, que a liberdade de criação para tudo isso, até pela escolha dos temas. Então vamos falar também de temas que talvez não fossem aqueles escolhidos pela literatura clássica, mas que vale sim a nossa atenção, muito mais quando se fala de Brasil. E o primeiro autor, grandiosíssimo autor desta geração aí, é o nosso Mário de Andrade. Sim, professor de música Mário de Andrade, e também escrevia, né, para vários, escreviam artigos para vários jornais na época e trabalhava no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Ele, o Mário de Andrade, ele não era de uma família muito rica, tinha algumas condições, né, mas não era dentre aqueles autores que estavam na formação da primeira semana de arte moderna, não era aqueles dos ricos, não é mesmo? Mas era muito encantado pela arte, pela liberdade dela. E aí eu queria apresentar o nosso Mário de Andrade aí através do olhar de Anita Mafaldi, que também foi uma das a agregar no grupo, e foi por causa da exposição dela, lembram? Que gerou uma crítica muito feroz e que fez com que todos aqueles que admiravam as novas tendências viessem a se unir para então desenvolver o modernismo. Olha que beleza. E essa é a Anita, aos olhos, obviamente, Mário de Andrade aí, aos olhos de Anita, temos até um pouquinho de fofoca. Sim, falam que a Anita era extremamente apaixonada por Mário, mas que Mário nunca correspondeu da maneira como ela queria. Mas tinha em Anita uma paixão, assim, de amizade muito bonita. E o próprio Mário, ao perceber esse quadro, né, ao receber esse quadro, ele diz o seguinte, que os tons de cinza que ela usa aí, ó, vejam os detalhes, né, eram a tristeza dele. Sem razão, certo? E os tons de ouro eram a minha alegria milionária. Tons de fogo eram meus ímpetos entusiasmáticos. E aí a Anita então consegue ver a essência de Mário de Andrade e reproduzir nessa tela. Mas não foi o único quadro que a Anita fez do nosso Mário, hein? Temos mais alguns quadros. Esse aí, por exemplo, foi o segundo quadro que a Anita faz. E depois desse ainda tem um terceiro quadro que ela faz. E, na verdade, o Mário ele é tão importante para o movimento como um todo que ele tem muitos dos artistas reproduzindo retratos do Mário. A gente tem outros artistas do segmento do modernismo que também farão aí uma pequena homenagem a Mário de Andrade e a representação dele em uma obra viva. Bem interessante, né? E uma das curiosidades também muito interessantes de Mário de Andrade é essa relação com a Anita, né? E eles
trocavam muitas cartas. Aliás, o Mário mesmo se dizia que tinha um gigantismo epistolar, olha que bonito, porque ele tinha essa necessidade dessa correspondência e trocava cartas com muitos dos seus amigos e também que eram artistas do movimento modernista, né? E essa daqui, na verdade, é um recado que ele deixa para a Anitta, olha que bonitinho, mas até nesse recado já traz muito da obra do Mário de Andrade, do que ele acreditava como obra, né? E ele diz assim: Anitoca querida, morning! Tô contente com você. Minha vida, minha vida, minha vida. Agora a Leia Bentbress tem sido uma atrapalhação. Então veja até a escolha aí, ao invés do estou, né, do verbo estar aí, na sua forma, ele usa o tô, que é uma coisa muito corriqueira da fala do dia a dia, do coloquial, que era algo que Mário defendia. Mas a gente vai ver, veremos então a obra, né, do escritor Mário de Andrade um pouquinho mais detalhada. Quem era o escritor Mário de Andrade? Sim, né? Então, além de um professor, de um músico que nós tínhamos um grande ator pertencente aí da primeira geração. Bom, primeiro o que ele queria através das suas obras? Ele queria que todos que lessem descobrissem um Brasil brasileiro. Nossa, o que isso significa? Bom, até então, tudo que se retratava do Brasil era um Brasil muito idealizado. Os nossos românticos tentaram fazer isso, né? A primeira geração nacionalista tentou representar um Brasil, mas que eles perceberam que não era um Brasil real, certo? Então, Mário, inclusive, vai viajar pelo Brasil aí, coletando exemplos e manifestações folclóricas e musicais para entender melhor a essência do nosso país e transmitir essa essência através da sua obra. Ele tem uma consciência nacional muito grande e quer mostrar esse Brasil. Inclusive, ele é um dos defensores da língua brasileira, para começar, porque ele entendia que o português era muito o quê? De Portugal, já não representava a nossa essência, os nossos regionalismos, né? As nossas gírias, as nossas falas de cada canto do Brasil. Então ele queria uma língua que fosse mais nossa, essa que a gente reproduz no dia a dia. Que, por que não? Né? Virasse aí, fosse para a gramática, também internalizasse todas essas falas que nós temos aí nos vários cantos do Brasil. Mário produziu, né, poesia e prosa, e esta arte dele era uma arte socialmente engajada e pragmática. Ele queria, de fato, mostrar, né, os falares regionais, as regiões do Brasil, aquelas até que talvez não fossem tema de uma arte clássica, mas com o modernismo se tornam agora arte que devem sim ser falada e retratada e admirada. Por todos os problemas que o nosso Brasil tenha, ele vai reproduzir em suas obras. Vai mostrar a realidade, né, gente? Pois é. E aí, falando um pouquinho dessas obras do Mário de Andrade, vamos começar com a estreia dele. Sim, a estreia dele ocorreu aí em 1917, certo? Com a poesia Pauliceia Desvairada. E o interessante, que eu quero até passar um trecho, principalmente do prefácio dele, que se chama aí Prefácio Interessantíssimo, que é o seguinte: primeiro, essa obra se torna um dos marcos no Brasil, certo? Por trazer tanta inovação na forma de escrita e no tema em que traz, obviamente vai ter uma rejeição muito grande pela crítica, certo? E essa desvairada aí, né, uma poesia nascida do inconsciente, por isso que é desvairado, e ser do inconsciente também é liberta. Olha que beleza, com imagens ousadas e exageros aí que ele utiliza, certo? E aí ele começa como? Primeiro, ele se dirige ao leitor dessa obra, né? Ele coloca lá: leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Veja isso. E aí ele continua: alguns dados, nem todos, sem conclusões para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obra e dados.
Para que me rejeita, trabalho perdido explicar o que antes de ver já não aceitou. Então veja como ele é claro, né? E vai assim direto no leitor. Olha, se você já não quer saber, se você já condena o modernismo, então por que eu vou te explicar? Por que eu vou te convencer? Não dá. E assim ele continua ao longo do seu prefácio. Então já mostra aí já um ímpeto muito grande de romper qualquer expectativa do leitor. E de alguma maneira isso choca. Mas ele tem liberdade para isso também. E ele faz, certo? Bom, uma outra obra dele agora em prosa, que nós vamos falar, é esse Amar, Verbo Intransitivo, certo? De 1927. E temos aí um trecho que eu quero passar para vocês da obra, certo? Que também é um tema que ele vai fazer uma crítica, vai contrastar algumas realidades. E qual que é essa realidade que ele vai contrastar? Primeiro, nós temos aí a contratação de uma professora alemã por uma família rica, que é a família Sousa Costa. Olha que chique, né? Tem que ter um nome pomposo. Sousa Costa, que contrata essa professora para ensinar o filho, né, dessa família a amar. Então veja que ele critica aí essa burguesia paulistana, denunciando uma certa artificialidade nas relações humanas, certo? Quer dizer, eu preciso contratar alguém para ensinar outra pessoa a amar. Complicado isso, né? Até que ponto o meu dinheiro consegue ter algumas coisas, né? Como os sentimentos. E aí eu trago um trecho, que é do pós-fácio do livro, que diz assim, ó: a língua que usei veio escutar melodia nova. Ser melodia nova não quer dizer feia. Carece primeiro a gente se acostumar. Procurei me afeiçoar ao meu falar e agora já estou acostumado a tê-la escrito gosto muito e nada me fere o ouvido, já esquecido da toada lusitana. Fazendo aí, aquele português lá não é o nosso. Esse aqui é a nossa língua, certo? Não quis criar língua nenhuma, apenas pretendia usar os materiais que a minha terra me dava. Explicando um pouquinho todo o uso que ele faz diante do livro, desse romance aí, que é Amar, Verbo Intransitivo. Se ele é intransitivo, não tem complemento, né, gente? Pensem. E é claro, nós temos aí um dos livros mais famosos de Mário de Andrade, super requerido por N vestibulares aí, que é o Macunaíma, do Mário de Andrade, que traz para nós aí um herói sem nenhum caráter. Sim, é o Macunaíma, certo? Ele é um índio, ele é brasileiro e não tem caráter nenhum, certo? O livro quer mostrar, sim, uma força nacionalista aí e, claro, uma forte ligação com o nosso folclore brasileiro, certo? Juntando as diversas culturas que nós temos aí, norte e sul do Brasil. Bom, Macunaíma é aquela pessoa que não quer fazer nada, preguiçoso, se pudesse ganhar a vida sem fazer nada, esse seria a vida perfeita. Esse é o nosso Macunaíma, grande obra aí da literatura e do nosso querido Mário de Andrade. Lembrando que ele é um índio totalmente descaracterizado, sem idealização nenhuma, então vale lembrar que não é o nosso índio Peri dos românticos, todo idealizado e romântico, bonitão, né? Não é esse, certo? Agora, vamos falar de um outro autor também tão famoso quanto, que é o nosso Oswald de Andrade. Sim, também é um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna, junto com Mário de Andrade, inclusive grande amigo de Mário, né? E olha, ele também vai romper aí com vários paradigmas da nossa língua, de temas e tudo mais, produzindo a sua obra. E para apresentá-lo, trago aqui também Pelo Olhar de Anita Mafaldi, que também fez aí a obra do amigo, certo? E quero já discutir o quanto que Oswald é bem forte, né? Tem um ímpeto em romper as questões e foi muito importante a participação dele para poder fundamentar, né, todo o modernismo. Eu trago aí já um lema que ele criou, que era To be or not to be, that is the question. Yes! Fazendo aí
uma paráfrase do Ser ou Não Ser, do Shakespeare, né? Querendo ressaltar mais uma vez o nacionalismo, que é algo que essa primeira geração tenta fazer, né? O nacionalismo sem idealizações, sem máscaras, nu e cru, do jeito que tem que ser. O Brasil como ele é, certo? E aí, assim, Mário já é de uma família um pouco mais rica, tanto que ele viajou muito para a Europa, teve contato aí com essas novas artes e conseguiu contribuir muito para a efetivação desses novos modelos de arte aqui no Brasil, certo? Ah, fofoca, que eu gosto de fofoca, né? Mário Oswald era bem namorador, e chegou a casar 8 vezes. Muito, né? Inclusive com 2 personalidades do movimento modernista. Uma delas, a primeira, foi a Tarsila do Amaral, a grande pintora, e a segunda, Patrícia Galvão, a Pacu, escritora também muito forte do modernismo e muito importante para todo o movimento aí. Então, fecha a fofoca, né? Chega de fofoca. E também vamos ver quem é esse escritor, o Oswald de Andrade, né? Quem é ele? Primeiro, Oswald, ele vai produzir em diversos gêneros, né? Ele vai para o romance, para a poesia, para o teatro, para a crítica. Ele usa muito nas suas obras o humor e a ironia, até uma ironia um pouco ácida, né? Feroz. Ele faz a presença de neologismos e da linguagem coloquial. Isso é também uma das bandeiras que a primeira geração levanta, né? De entender que nós temos uma língua que é muito nossa e que essa língua que falamos no dia a dia é ela que deveria ser estudada, que deveria estar nos livros, que deveria estar na gramática. Ele também é um defensor disso. E faz aí, através da sua obra, um levante também do nacionalismo e uma análise crítica da realidade brasileira. Porque se eu vou mostrar este Brasil como é, não tem como não mostrar as grandes diferenças sociais, as injustiças e tudo mais. É triste, pois é. E aí eu trago um modelo que ele inaugura aqui, que é o poema piada. O que seria o poema piada? Primeiro, ele se destaca pela brevidade. É um poema que tem que ser muito breve, então tem que ter uma intenção e uma escolha de palavras muito boa para transmitir um significado muito amplo, porque eles são pequenos. E também trazem aí o humor, a ironia e tudo mais, né? Para fazer uma reflexão do todo. Sim. Então veja, não é porque um poema ele se faz breve que ele é breve na sua análise, né? Então eu tenho aqui uma reflexão muito intensa nos poemas do Oswald de Andrade. Eu trago um aqui que são pronominais, certo? Como ele é um crítico dessa língua clássica que usa o português, de Portugal, assim, ao extremo, né? E ignora toda e qualquer manifestação da fala popular. Ele faz, então, neste poema, uma reflexão, uma crítica sobre isso. E aí ele fala assim: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulado sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Isso é verdade, hein? Até hoje a gente tem um uso muito grande de colocar o nosso pronome antes, de puxá-lo, né? E o certo, pela gramática, seria que quando eu inicio uma frase, esse pronome venha depois do verbo. E ele faz uma crítica sobre... E aqui agora a gente vai falar também da paródia, algo que Oswald utilizava muito na criação das suas obras. E esse poema que eu trago aqui para vocês é uma paródia de um poema dos românticos, sim, de Casimiro de Abreu, lá do romantismo, que se chama Meus 8 Anos. Então vamos ver o que Casimiro traz e como que o Oswald vai fazer a paródia deste poema, certo? E assim fala Casimiro: que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras,
debaixo dos laranjais. E aí o poema continua, né? É um poema muito introspectivo, de uma saudade. Para o Casimiro de Abreu, a realidade que ele vivia não era boa e ele buscava essa fuga da realidade, voltando ao seu passado e valorizando esse passado. Oswald já traz assim: oh, que saudades que tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais, naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. E tenta brincar aí com humor, fazendo a paródia desse poema. Esse é um pouquinho do Oswald e foi também um pouquinho do Mário para a aula de hoje. Então ficam aí as nossas referências da aula e até um próximo episódio do FabFlix, o seu stream de língua portuguesa.